Os 7 pilares para crescer na perícia judicial elétrica. É sobre isso que nós vamos falar. Olá, meu amigo engenheiro eletricista. Então, trouxe aí 7 ações, 7 mentalidades e ações que a gente pode utilizar para ir crescendo nessa área de forma sustentável, para atingir esses objetivos. Quer ganhar mais de R$ 20.000 por mês, mesmo como renda extra na perícia judicial, ou ter flexibilidade de tempo, ter essa previsibilidade de demandas que todo mundo gosta. Então vamos lá. O primeiro princípio que eu separei aqui é ter um bom posicionamento. O que eu quero falar com posicionamento? É aquela postura de forma adequada, saber se colocar como perito diante das situações. Isso começa desde o início, lá na hora de fazer o cadastro. Em cada momentinho que a gente precisa ter uma ação ativa aqui na perícia judicial, nós temos que aprender a fazer isso da melhor forma. Um cadastro de forma adequada, uma petição que a gente vai se comunicar lá no processo judicial, que é o segundo fator. Saber se comunicar de forma adequada como um perito judicial, engenheiro eletricista. O juiz precisa saber que você sabe fazer as perícias da área de engenharia elétrica, que você estudou sobre aquilo, que você domina aquelas metodologias. Quando ele sabe disso, ele vai te entregar mais demandas. Ele não tem muita ideia, os funcionários da justiça como um todo, não tem muita ideia de como o engenheiro eletricista pode ajudar em determinadas situações, qual é a nossa profundidade exata de conhecimento. Para as perícias ali de regularidade, consumo de energia, ele tem uma ideia, mas, por exemplo, para a perícia de incêndio, para a perícia fotovoltaica, que é uma perícia aí que aumentou bastante nos últimos anos com o marco legal, ele ainda não tem essa exata noção. Então a gente pode ajudar os juízes com esta comunicação eficaz também na hora do cadastro, também na hora das petições ali quando a gente for realizando os nossos trabalhos. Inclusive aproveitar as próprias nomeações que vieram ali através do rodízio, do sistema de distribuição equitativo do Tribunal de Justiça, para informar isso de forma sutil em alguns e outros documentos, por exemplo. Outro fator importante para quem deseja crescer na perícia judicial é ter repertório. Nós não sabemos qual o tipo de demanda que vai chegar ali para nós. Nós temos uma ideia das perícias mais recorrentes aqui de engenharia elétrica. Se você quer saber mais sobre o assunto, tem vários vídeos aqui no canal, inclusive para te falar um pouquinho sobre cada uma. Inclusive tem aulões semanais gratuitos, tem bastante conteúdo aqui no canal. Beleza, o repertório ele vai te ajudar a suprir todas as demandas do judiciário. E quando você não sabe o que vai chegar ali, aquela mais imediata, pode ser uma perícia de incêndio, pode ser uma de consumo, uma de danos, uma fotovoltaica, uma de colisão em redes, oscilações na rede de distribuição. Você não sabe, então você tem que estar preparado para que quando elas chegam, você sabe já propor bons honorários, sabe a metodologia e saberá entregar um bom laudo pericial de acordo com aquela demanda que está sendo solicitada pelos juízes ou pelo Tribunal de Justiça. Então o repertório é fundamental, por isso que lá na minha formação eu ensino cada tipo de perícia com uma metodologia específica, tem exemplos, tem aulas comentadas, tem toda a metodologia, tem a legislação aplicada para cada uma delas. Esse repertório é fundamental para um perito judicial crescer na área, junto com a metodologia, que é o quarto pilar aí que eu trouxe para conversar nesse vídeo. A perícia, ela é uma atividade de cunho científico. Para o juiz tomar a melhor decisão no processo judicial, ele precisa estar muito bem calçado, muito bem embasado, ele precisa da verdade, e quanto mais convicção a gente consegue trazer no nosso laudo, mais o nosso trabalho vai ser apreciado por ele e vai aumentar as chances de nós obtermos recorrência com aquele juiz, sendo que no país todo nós temos mais de 18 mil juízes. Então, essa recorrência ela acaba vindo com os bons trabalhos, com os bons laudos periciais que a gente entrega, que é o quinto pilar. Mas a metodologia, ela precisa estar muito próxima da ciência, alinhadinha com a ciência, porque a gente precisa trazer a verdade, então, através do nosso trabalho. Não podemos nos afastar dela, senão a gente vai ser contestado, o nosso laudo pericial pode ser contestado. Então a metodologia ela deve ser aceita e seguir uma linha científica, porque nós peritos temos que trazer
a verdade e a convicção no nosso laudo pericial para evitar com que o juiz cometa erros, né? Então, junto com este quarto pilar, que é a metodologia, nós temos o quinto pilar, que é a materialização do trabalho do perito, que é a entrega de bons laudos periciais, ou o que eu chamo na minha formação de laudos periciais blindados, que são laudos bem fundamentados, sem furos e à prova de contestações. É normal vir contestações. Quando o laudo é bem feito, a contestação vai chegar de uma forma mais caracterizada como um esperneio, digamos assim. Mas se ele não tiver bem fundamentado, a contestação pode causar ali um retrabalho para o perito, um retrabalho para o juiz também. Pode ser que o perito tenha que se explicar, pode ser que o perito cometeu um erro metodológico que não é possível de ser corrigido sem que ele despenda um valor ou volte lá no local da perícia, né? Um problema na metodologia acaba sendo mais grave. Às vezes uma questão escrita no laudo, só explicar ali em uma outra situação, uma petição de esclarecimento, por exemplo. Mas um erro metodológico compromete a atuação do perito, gera retrabalho para o perito, para o juiz, isso tende a não ser bem visto. Então, escrever um laudo pericial desde o início, com uma boa metodologia, desde as petições, na verdade, que é a forma como a gente se comunica no processo judicial, já é extremamente importante. Para chegar lá no final, na hora de escrever o laudo, também tem que saber escrever um bom laudo pericial, seguindo os fundamentos que é exigido, inclusive no Código de Processo Civil, colocar uma narrativa técnica forte, argumentos bem embasados, uma conclusão bem fundamentada. Tudo isso eu ensino na minha formação em perícias judiciais elétricas. Além desses fatores, tem a questão das petições, tem a burocracia forense ou os trâmites jurídicos, que é esse sexto pilar, saber se comunicar através das petições, saber os prazos, né? Evitar ali atravessar uma petição de forma errada no rito processual para evitar o trabalho dos juízes sem necessidade. Isso também acaba gerando ao longo do tempo confiança no profissional perito e traz também mais nomeações, mais demandas para o profissional. Por último, o sétimo pilar é o comprometimento. E aqui é uma dica que eu vejo poucas pessoas darem para peritos iniciantes na área aí, que querem crescer principalmente na área de perícia judicial, que é o comprometimento, que a gente pode traduzir em um cara que entrega bons laudos periciais, que eu já falei nesse vídeo, e uma pessoa, um perito que evita recusar as demandas que são da sua área de conhecimento. Então muita gente quer se aventurar na perícia judicial e pensa, poxa, só vou pegar as perícias mais graúdas, acima de 10 mil reais. Ou às vezes, só vou pegar aquelas da minha área de conhecimento específica ali. Às vezes o cara entende sobre medidores de energia e se interessa sobre as perícias de consumo apenas, mas uma de incêndio ele não pega. Então, é possível recusar as demandas. O Código de Processo diz que se for justificado, tudo bem, mas na prática é ruim. O juiz está depositando a sua confiança, você se colocou à disposição do Tribunal de Justiça como perito engenheiro eletricista, sua área de atribuição, sua habilitação legal é na área de engenharia elétrica. Então é importantíssimo que você cumpra esta palavra que você deu ao fazer o cadastro, que você é um perito da área de engenharia elétrica. Eles estão esperando por isso, eles esperam que você dê conta do recado e dê o menor trabalho para eles possível, e um bom laudo pericial assertivo vai ajudar o juiz a poupar seus esforços e fazer a melhor sentença possível com o menor esforço possível, digamos assim. E eles vão gostar mais de um perito que é comprometido, entrega bons laudos periciais, tem uma metodologia robusta de trabalho, sabe se comunicar, sabe a hora de se comunicar, é bem posicionado, é competente, cumpre os prazos. Esse profissional com certeza cresce na perícia judicial. E para crescer bem a médio e longo prazo também é importantíssimo, esse é um pilar bônus aqui desse vídeo, começar muito bem, fazer um cadastro muito bem feito, já aproveitando os pilares da comunicação, como eu falei. Esse cadastro inicial ele reverbera a curto, a médio e longo prazo em relação às demandas, então deve ser um cadastro muito bem feito desde o início. Isso vai ajudar até na motivação do perito e com certeza com os gatilhos lá que eu ensino na minha imersão de boas-vindas da formação, o perito já vai começar com mais demandas, mais motivado e com certeza isso vai
acabar tendo consequência no médio e longo prazo, com este comprometimento, com essa postura de um perito bem-sucedido na área de engenharia elétrica. Se você quer ser um perito bem-sucedido na área de engenharia elétrica, fazer mais de R$20 mil todos os meses, na descrição do vídeo tem o link da lista de espera da formação em perícias judiciais elétricas. Preencha a lista de espera com os dados ali seus, que nós avisaremos quando abrirmos turma em primeira mão para você. A formação ela é completa, ela abrange todos esses critérios, todos esses pilares que eu passei no vídeo de hoje, metodologias separadas por tipo de perícia na área de engenharia elétrica, todas as recorrentes tem na formação, como fazer o laudo pericial blindado, como se comunicar no processo judicial, como iniciar bem, fazer esse cadastro bem feito, se posicionar bem desde o início, toda a postura necessária, exemplos aos montes de laudos, banco de petições, banco de laudos, laudos comentados dentro da formação e muito mais. Tem as mentorias mensais ao vivo, então o conteúdo bem completo, exclusivo para engenheiros eletricistas. Coloca seu nome na lista de espera que nós vamos te chamar quando abrirmos vagas. Gostou desse vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal da Elétrica Forense e eu te vejo em um próximo vídeo aqui do canal.